Para que o bem triunfe no último capítulo de qualquer novela, é preciso que exista o mal se dando bem praticamente em 99% daquela história. Mas dizem os haters das novelas mexicanas que o problema delas é que nas histórias só existem pessoas totalmente boas ou totalmente más. Para quem de fato consome os enredos latinos, sabe que não é bem assim. E hoje eu trouxe uma lista com excelentes exemplos de que alguns vilões não são vilões simplesmente porque são. Muitos deles têm boas justificativas. Quer ver? Confira o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se existem vilões com justificativas, muito mais justificativa existe para você prestigiar esse humilde canal. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples, gratuita e simpática de fazer a nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas. Para elaborar essa lista de vilões, levei em consideração que, em determinadas circunstâncias, eles foram de fato desfavorecidos, ameaçados ou prejudicados. Claro que a telenovela é um gênero que precisa do maniqueísmo, ou seja, do bem versus o mal. Então, muitos desses vilões até tinham boas justificativas para se sentirem motivados a aprontarem algumas coisinhas. Mas, obviamente, não vou justificar aqui vilão que mata, sequestra, entre outros. Até porque as novelas necessitam dessas ações perversas até para a história andar. Eu tive ideia desse vídeo quando eu assisti a um conteúdo no YouTube de um canal bem legal, mas ele usou muitas novelas que não passaram aqui. E eu achava que para justificar os vilões, ao ponto do público minimamente compreender as razões deles, precisava ser de conteúdo que todos os seguidores tiveram oportunidade de acompanhar. Eu decidi, inclusive, no programa de hoje, contar as histórias a partir do ponto de vista desses malvados. Partiu? Eu vou, inclusive, começar por uma história que o SBT passou faz bem pouco. Então, tá bem fresca na cabeça do público das novelas da tarde. Eu me refiro a Te Dou a Vida, produzida por Lucero Soares em 2020 e que foi um hit mexicano no auge da pandemia, além de trazer José Ron, Eva Cedenho e Jorge Salinas nos papéis centrais. O Jorge Salinas é o Ernesto, que é casado com a Helena, e os dois são pais adotivos do pequeno Nico, que é diagnosticado com leucemia. Aí começa aquela correria desenfreada para tentar achar um doador de medula óssea para o menino. E eles dão com o paradeiro do verdadeiro pai do Nico, Pedro, que é o mocinho da novela. O Pedro desconhecia que havia sido pai, e depois do susto inicial, se envolve totalmente na missão do transplante, o que acaba aproximando ele da Helena. E daí você já sentiu pra onde vai, né? E toda hora, a Helena tinha alguma coisa pra falar com o Pedro, e o Ernesto sendo retratado como marido ciumento. Mas convenhamos, ele farejou, e com razão, que tinha algo errado naquela relação. Como Te Dou a Vida é uma novela e não um filme, foi preciso criar elementos para que o público torcesse para que a Helena deixasse o marido e assumisse uma nova paixão. Como? Transformando o Ernesto num marido ruim. Aí começam a pipocar elementos sombrios na personalidade do personagem. Ele havia roubado a personalidade de outro homem, era um marido infiel a ponto de se envolver com a própria cunhada, além da tradicional sede pelo poder nos negócios. É como se isso fosse imprescindível para a história andar, senão o público provavelmente rejeitaria a mocinha. Teve um aspecto que eu achei bom que nunca foi mexido. Ernesto era um bom pai para o menino Nico. Claro, usava o menino para jogar ele contra a mãe e o Pedro, mas em linhas gerais, era um pai amoroso e que não chegava a fazer nenhum mal direto para o filho. Mas eu admito que numa novela menos tradicional, teria sido um grande conflito dramático como se resolveria um triângulo amoroso onde não fosse fácil torcer contra o Ernesto. Outra novela, onde o vilão pode até não ter razão,
mas tem alguma justificativa, é Amanhã é para Sempre, que eu citei recentemente aqui no canal. Na história, Bárbara Greco, interpretada pela Lucero, se apresenta como uma executiva que se infiltra no negócio da família Elizalde e apronta o diabo. Além de matar a matriarca da família, ainda manda uma das filhas, que sabe desse crime, para um hospício. Bom, a cereja do bolo é que a Bárbara ainda acaba casando com o patriarca da família Elizalde e vira a madrasta de todo o clã. A segunda fase da novela mal começa e o público já odeia completamente a vilã, que agora ainda é amante do noivo da enteada. Mas posso contar a história diferente, com o segredo que motivava a Bárbara a agir assim. Anos atrás, o verdadeiro nome dela era Rebeca Sanches, e ainda criança vivia na extrema pobreza. A mãe completamente bêbada e o pai com pretensões de abusar dela. Para fugir desses ataques, a menina empurra o pai, que bate a cabeça e morre. A mãe, omissa, nem se deu conta de nada. É quando a Rebeca joga gasolina em tudo e provoca um incêndio. E aí é quando ela é acolhida pelo misterioso Artêmio Bravo, que resolve dar educação e instrução para a menina. Mas calma, isso vai ter um preço. Ele vai inseri-la no seu próprio plano de vingança. Até porque o Artêmio, inclusive, engravidou a Rebeca, e essa criança acabou extraviada e foi dada por morta. Nas ironias da vida, essa moça ainda vai se apaixonar por um dos Elizalde. E num plano macabro, a Bárbara Greco ainda vai fazer a menina ser violentada por outro dos irmãos para desgraçar a vida dela. Eis que ela vai descobrir que essa vítima é sua própria filha. E é aí que ela vai tentar remediar de todo jeito essa desgraceira que foi a vida dela. Da infância pobre, a ir parar nas mãos de um homem pior ainda. A Bárbara teve um final horrível, mas vamos combinar que a vida dela tampouco foi das melhores? Falando em infância miserável, quero lembrar da novela Mundo de Feras, que um seguidor insiste para eu falar nela. Aqui ela cabe como uma luva. Veja só a trajetória tão opostas dos irmãos gêmeos Gabriel e Damião, interpretados pelo César Évora nessa produção de Salvador Mejia que data de 2006. A novela tinha múltiplos vilões, com os mais diferentes motivos, mas esse era o único que tinha uma pontinha de justificativa para as próprias ações. Gabriel e Damião eram irmãos gêmeos que foram separados quando nasceram. Enquanto Gabriel cresceu rodeado de luxo e carinho pelos pais adotivos, Damião cresceu na mais completa miséria e escassez de recursos, tanto que acabou bandeando para a delinquência. E aí, entre um crime e outro, o coitado acabou até envolvido num episódio com consequência desastrosa, já que o personagem ficou caolho e perdeu parte da perna. Mas tudo isso é para justificar o visual pra lá de carregado desse antagonista. E olha que o Damião por fim prosperou, mas em negócios bem escusos. Mundo de Feras é uma novela para quem defende a meritocracia, aquele lance de fazer por onde. Os dois irmãos cresceram, mas nas mesmas circunstâncias, tiveram as mesmas oportunidades, tanto que um virou o mocinho da novela e o outro o vilão. Agora, se tem uma vilã justificada em suas atitudes, é a Rosário, interpretada pela atriz Daniela Castro na novela Meu Pecado, produzida em 2009 por Juan Osório. A novela foi reapresentada recentemente pela SBT, então o público tá com tudo quente, do tanto que ela agia como uma mulher detestável e do quanto havia uma explicação pra lá de pesada para justificar tudo isso. A história retrata Rosário como uma mulher misógina que odeia a filha mulher. Até porque, na infância, a Lucrécia esteve envolvida numa brincadeira entre as crianças do povoado que acabou vitimando o irmão César, que morreu afogado. Pronto, odeia a coitada da Lucrécia como se a criança fosse a responsável por um acidente dessa natureza. E aí a família meio que se vê obrigada a mandar a Lucrécia para um colégio interno, porque o ranço da mãe pela menina não tem limites. Já na época atual, a Lucrécia tá de volta, e a Rosário se vê obrigada a engolir a menina. E aí começa o clichêzão noveleiro. Faz de tudo para atrapalhar o romance da menina, empurra um pretendente detestável para ela. A novela vai ter inúmeros acontecimentos, mas a Rosário só começa a mudar de atitude em relação a Lucrécia quando esse cara violenta a moça.
E o final traz um segredo estarrecedor, e inclusive é de fato um dos finais mais surpreendentes das telenovelas, na minha opinião. E aqui vem a parte da história invertida. Era uma vez a Rosário ainda jovem, cheia de sonhos e expectativas, quando esta é violentada pelo próprio pai. Aí a Rosário se casa com o Paulino e empurra a paternidade dessa criança para esse cara, que ignora completamente esse segredo. A Lucrécia era o fruto dessa violência. E aí a fala, além de filha, a Lucrécia era irmã da Rosário. Se essa vilã não tiver um mínimo de compreensão por parte do público, não sei o que mais pode ter. E para finalizar, outra vilã bem desagradável, mas coberta de razão. Em Amar a Morte, que passou no Viva, está disponível no Globoplay e que foi produzida em 2018 no México por Carlos Bardassano. Eva é a filha mais velha do empresário León Carvajal, e que não aprovou nem um pouco quando o pai se casou com a jovem e bela Lúcia, personagem da Angelique Boyer. Aquela velha história. Ela considerava a moça interesseira e que queria dar o golpe do baú. A novela começa justamente quando, nesse casamento, o León é assassinado e a nova esposa tá, obviamente, na suspeita de todos. Agora me fala, onde que a Eva tá errada? Porque conforme a novela avança, vemos que a heroína foi de fato uma moça pobre que viu no León uma oportunidade de ascensão social, até porque ela era amante do Johnny Corona, que era o braço direito do milionário, e que apenas no assunto do assassinato em si, ela não tinha participação direta. Que bela bisca que a Eva farejou de longe, né? Ok, no desenrolar da novela, a Eva vai trair o marido com um traficante, lavar dinheiro e acabar atrás das grades. Além disso, ela era uma figura totalmente arrogante e desagradável que atormentava os irmãos, acreditando que era pro bem deles. E uma dessas situações esbarrava justamente em rechaçar a madrasta. Tão errada ela não tava. Tá vendo como alguns vilões até perdem a mão ao longo de 100 e tantos capítulos que tem uma novela, mas começam com um bom motivo para praticar maldades? É como aquele dia que você responde feio para alguém que tá te enchendo o saco. Motivos te deram. Quer acrescentar mais um vilão bem justificado nesta lista? Esteja à vontade. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanaque Latino.